Pronto, tá gravando já. Ok. Vamos orar, vamos colocar esses momentos nas mãos do Senhor, vamos pedir para Ele nos abençoar à medida que a gente vai estudando a palavra, tá bom? Eu queria... o Genilson, você pode orar para a gente? Se puder, abre aí o microfone e ore, por favor. Oi, irmãos, vamos orar. Senhor Deus Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento que estamos separando para aprender mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando o Senhor professor que estará nos ensinando aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Que possamos, Senhor, a cada dia estar também colocando em prática isso que aprendemos, como acabamos de ouvir também na Tua casa, através do pastor Samuel. Que o Senhor possa nos ajudando e abrindo os nossos corações, Pai. E é no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Genilson. Amados, eu queria retomar aqui, né, o nosso assunto. Nós estamos falando sobre dons da liderança, lembrando que o capítulo 4, o Paulo fala para a gente como é que a gente, como igreja, né, como deveria ser a nossa atitude, a nossa postura. Então, ele começou falando que a gente tem que preservar a unidade, que a gente tem que se esforçar para ser paciente, suportando uns aos outros em amor e conservando a unidade. Aí ele caminha e fala que Jesus, né, ele nos dá uma graça a cada um e ele distribuiu dons aos homens. E ele vai deixar aqui 5 dons que nós estamos vendo, né, que são os dons de liderança. São dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O dom de apóstolo nós já vimos, na aula passada a gente falou sobre profecia, e eu fiquei aqui de me colocar à disposição de vocês para falar sobre profecias, né? Se você tiver alguma pergunta para fazer, eu gostaria que você fizesse agora, para a gente encerrar o assunto das profecias e depois a gente vai passar para os temas de hoje, que é mestres, pastores, mestres e evangelistas. Se alguém quisesse, por favor, se manifestar, se tem algum assunto que a gente deixou aí em aberto na aula passada, ou quer manifestar alguma coisa sobre profecia para os dias de hoje, pode falar. E eu estou aqui aberto e aí eu vou encerrar esse tema da profecia. Com vocês a palavra. Se ninguém quer falar, então eu vou encerrar, fechar o tema da profecia dizendo o seguinte, que hoje em dia, os profetas que são profetas hoje em dia, a mensagem deles acaba sendo uma mensagem mais local, mais limitada, porque a igreja ela implodiu, né, num número imenso de alternativas, e é difícil você encontrar alguém hoje que seja um profeta para a igreja inteira. No contexto do Novo Testamento, que ainda existia a presença dos apóstolos ali, e por importante que eles eram, eles ainda tinham uma coordenação geral diante dos apóstolos, né? E hoje em dia isso não apareceu. Então, eu diria para vocês que
as profecias de hoje elas são mais limitadas a determinado local ou região do que ela seja universal para toda igreja. Uma outra coisa também que eu queria deixar muito claro com vocês é o seguinte, que os julgamentos, os pronunciamentos proféticos, eles devem, a Bíblia recomenda que eles sejam julgados. Então, a gente não precisa, ouvindo uma profecia, sair imediatamente a campo. A gente deve julgá-la quanto à pertinência, quanto ao que as Escrituras dizem. Nós falamos na última aula que existe uma questão aí de controle, uma profecia não pode acrescentar nada novo ao Evangelho, e nós somos recomendados pelo apóstolo Paulo a julgá-los antes da gente acatar. Então, a gente não precisa, assim, sair atropelando, recebendo ou aceitando acriticamente. É necessário julgar, a palavra de Deus recomenda isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns profetas atuais, eles falam que isso é descrença de quem não aceita a palavra dele. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus manda julgar, mas o cara quer que a mensagem dele tenha aceitação incondicional. Não é assim que nós devemos tratar as Escrituras, tá certo? De acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, fala que um fale, profetize e os outros julguem, para a gente ter uma noção antes de aceitar. A terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que nada substitui o estudo criterioso, contínuo da palavra de Deus. Veja bem, nos dias do Novo Testamento, existiam os profetas, eles cuidavam muito de rememorar, de trazer para as pessoas o que Jesus disse, a lição que ele deu, a instrução que ele deu. Depois que no Novo Testamento foi escrito, esse papel ficou mais... o profeta, as igrejas adotaram os escritos do Novo Testamento e assim não dependiam tanto da palavra dos profetas que vinham a relembrá-los do que Jesus disse. Então, mesmo a dimensão, o escopo da profecia reduziu consideravelmente, tá certo? Não quer dizer que ela foi excluída jamais, mas quer dizer que a importância do profeta aí já teve uma redução devido à importância da palavra escrita. Então, como existe um corpo de doutrinas, de ordenanças de Jesus escritas, eu falei na aula passada que nada de uma profecia deve contradizer o que já está escrito. E é importante para nós estudarmos o que está escrito, né? Saber o que está escrito, porque isso é o fundamento. E qualquer coisa que cruze, qualquer mensagem que cruze no nosso caminho, nós temos a palavra de Deus como essa regra de fé e de prática, tá certo? E queria dizer também que os profetas, né, a profecia hoje, francamente, alguns profetas contemporâneos, eles preferem ter a comunidade cativa, as profecias deles, que eles fiquem dependentes das profecias e nem tanto da palavra de Deus. Isso é uma coisa que eu disse na aula passada e reitero, que é perigosa. Nós precisamos ter as profecias, se nós vamos ouvi-las, mas nunca ignorando a palavra de Deus. Isso você só tem condição de julgar se você estuda regularmente a palavra de Deus, tá certo? Então, cuidado com essa história. E também que a profecia, Deus não fica te dando, como eu já ouvi algumas menções, algumas referências, Deus não manda a profecia do tipo, fulana,
você tem que casar com um ciclano aqui da comunidade. Não, as profecias de Deus não são horóscopo. As profecias de Deus estão sempre vinculadas à expansão do reino de Deus. Então, cuidado com profecia do campo muito pessoal, totalmente desvinculada. Se você olhar na palavra de Deus, não é isso que eles faziam ou praticavam. A palavra de Deus, a palavra profética, está vinculada à expansão do reino de Deus, não a recados pessoais. E isso é uma coisa que em determinadas comunidades de hoje acontece, tá certo? Então, a gente precisa ter critérios, né? Eu disse na aula passada, né, que a profecia é como um medicamento, né? Existe uma bula e a bula tem contraindicações, né? E a profecia, ela tem uma bula, que é a palavra de Deus, e contra a palavra de Deus vai dizer as próprias contraindicações, tá certo? E nada vai substituir o estudo sistemático, o estudo permanente da palavra de Deus. Hoje o pastor falou disso no culto e fica aqui mais uma vez reiterado, que nós precisamos conhecer a palavra e pôr em prática a palavra. O que acontece na nossa igreja hoje? Na nossa igreja, nós não adotamos essa nomenclatura de apóstolos e profetas. Nós, até por uma razão histórica, nós recebemos uma certa estrutura, historicamente falando, que não empregava essas nomenclaturas. Mas isso não quer dizer que essas funções, ou algumas delas, pelo menos, estejam presentes. Ou quando você ouve um sermão, você que toca fundo no seu coração, você não reconhece aquilo como sendo uma profecia de Deus, que você até vai lá, agradece ao pregador aquela palavra, que ela veio de Deus. E é uma pregação que era uma tarefa corriqueira dos missionários. Então, uma palavra da igreja, né, que a igreja ela exerce certas funções de apóstolos, ela exerce certas funções de profetas, ainda que não tenha indicação exclusiva dessas funções, assim, pessoas com isso, né? Com o nome de profeta, pessoa com o nome de apóstolo. Para nós é mais familiar os nomes de evangelista, de profetas e mestres, tá certo? De profetas não, evangelista, mestres e pastores, tá certo? Isso é o que a gente está mais familiarizado, está mais no nosso conhecimento. Então, eu acho que a nossa igreja tem uma virtude, que é a seguinte: ela tem preocupação com a observância da palavra de Deus. Essa é a preocupação, eu acho que essa é uma virtude, porque nem toda a igreja se preocupa muito com o que a palavra de Deus está dizendo, e isso é sempre perigoso. Então, eu queria que você imaginasse que pode ser que um líder da igreja, um pastor da igreja está falando alguma coisa, que você enxergue aquilo como sendo uma exortação, uma admoestação, que tudo isso faz parte do conteúdo profético. Agora, a única questão que a gente não tem isso muito evidente no nosso meio é a questão da predição, né? A gente quer ver essa condição de que o profeta ele fala de coisas futuras, ele fala de coisas que a gente não está enxergando, e às vezes essa condição ela não está claro na nossa prática, no nosso convívio. Às vezes ela é exercida, algum irmão pregando a palavra, a gente consegue ver que ele consegue enxergar determinado pecado, ele consegue nos exortar com relação àquilo, mas, assim, a gente ainda não tem, no nosso meio,
essa questão de alguém, um profeta, no sentido de ser vidente, no sentido de falar do futuro. Contudo, pelo que nós já lemos na palavra de Deus, e estamos estudando aqui Efésios, que os dons são concedidos pelo Senhor através do Espírito Santo. Então, se nós precisarmos de alguma mensagem do futuro, de alguma mensagem sobre o futuro, quem vai nos enviar é o Senhor através do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Se nós não temos hoje alguém que chama profeta e que tem exclusivamente essa função na comunidade, é porque o Senhor nos não indicou uma pessoa com tal condição, e nem nós temos, sei lá, sentido falta dela em algum momento, tá certo? Então, essa é a nossa relação, até porque, como eu disse, os apóstolos e os profetas têm um ministério mais amplo, certo? E, enfim, era isso que eu queria dizer para vocês, que nós devemos continuar exercendo as nossas funções e dons, inclusive de liderança, e Deus vai provendo, à medida da nossa caminhada, os dons que nos sejam necessários. Tudo bem? Estão comigo aí? Estão de acordo? Alguém quer falar alguma coisa depois dessa introdução? Pastor Marcos, quando o senhor fala que a profecia fica restrita à palavra, a gente não pode também, em vez de chamar de profecia, quando aconteceu lá com o Gabo, ele pegou o cinto, amarrou as mãos de Paulo e fez uma revelação direta para Paulo. Então, a gente não pode chamar, em vez de profecia, que pode haver uma palavra de revelação. A nossa igreja pode ter, como o senhor explicou aqui, a mensagem é uma palavra de revelação. Eu estou revelando algo da palavra para a sua vida. Isso, então, o que eu também falei foi assim, que essa palavra, ela está vinculada ao reino de Deus, a caminhada do reino de Deus. Ela não é uma revelação exclusiva, tanto é que Paulo não acatou essa profecia. Ele ouviu a profecia, ele aceitou a profecia, mas ele continuou indo para Jerusalém, porque ele disse, não me importa o que vai me acontecer lá, né? Eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Então, o que eu ressalvo é o seguinte, é essa coisa de que a gente tem que tomar cuidado e julgar, da profecia não se tornar uma coisa muito, assim, pessoal, individualista, tá certo? A exortação a Deus tem tanto no sermão, que se você for usar a profecia, você tem essa condição que a exortação está ali. Nós não temos o profeta na nossa igreja, mas a exortação está sempre presente. O aconselhamento, o encorajamento, enfim. Então, eu acho que essas coisas estão presentes. Agora, eu não estou dizendo para você, Deus pode tudo, Deus pode fazer tudo. Agora, o que eu quero deixar claro, no meu entendimento, pelo menos, é isso, que Deus manda a profecia relacionada com o reino dele, tá certo? E isso é muito importante, a gente ter isso. E a pessoa que ouvir tem uma responsabilidade de pôr em prática. Hoje a gente ouviu o sermão sobre praticar a palavra de Deus, né? Que quem ouviu tem uma responsabilidade. Então, eu acho que o único problema, mas é o problema que causa mais frisson, mais assim, essa questão de evidência. E a gente tem que manusear isso com critério, tá certo? Eu não vejo como isso pode acontecer com uma pessoa que não esteja envolvida com o reino de Deus. Mas eu acho também que essa questão, até mesmo da evidência, eu acho que é uma preocupação para a liderança da igreja, porque tem a ver com
enxergar o futuro, para onde é que nós vamos. O que foi que aconteceu lá na igreja de Antioquia? Eles se reuniram e começaram a orar, jejuar, até que Deus mostrasse que eles deviam sair para uma atividade evangelística, e eles assim o fizeram. Então, eu creio também que essa busca dessa visão do futuro está relacionado com a liderança de buscar isso daí, e tentar entender o que Deus espera que nós façamos na nossa caminhada, né? A gente não deve só trabalhar olhando pelo retrovisor, olhando para trás, mas temos que trabalhar olhando adiante também, dentro das limitações já que o Novo Testamento nos colocou. Tudo bem? Mais alguém? No domingo, depois que eu terminei a aula, eu pedi desculpas para o pastor, estou vendo o pastor aqui, e por que eu pedi desculpas? Porque eu estou falando aqui de um assunto que o pastor deveria... eu deveria ter discutido isso com eles antes de apresentar para vocês, porque ele é o nosso líder principal, tá certo? E eu saí falando de profecia, tá certo que eu estou seguindo aqui a palavra de Deus e entrando com a minha visão sobre isso, sem ter discutido isso com ele. E eu quero deixar claro a ele que se ele tiver alguma ressalva, alguma coisa, eu estou aqui para ouvir também, para aprender junto com vocês e ponderar o que ele tem para dizer para nós, tá bom, pastor? Fica à vontade aí. Você me suspende, mas não me exclui, por favor. Não, se houver alguma coisa eu falo, Gerval, fica tranquilo, como eu te disse. Tá bom, então. Tá bom. Fica então, na paz. Amados, obrigado, viu? Valeu. Deixa eu quero abrir aqui um arquivo, eu acabei fechando aqui, peraí. Posso falar, João, uma coisinha? Pois não, por favor. Não, é só... Você praticamente passou por isso aí já na tua explanação, que é a importância maior que tem que ser dada ao estudo e ao conhecimento da palavra. Agora, o que acontece com a nossa... É meio geral, né? As pessoas parecem que elas precisam de que alguém fale para elas, para que elas entendam aquilo como uma direção, uma verdade. É a história de tomar algumas decisões, né? A gente sempre quer saber se aquilo que a gente vai fazer está de acordo com a vontade de Deus, ou com aquilo que Deus espera de nós, mas a maioria das pessoas acho que não tem a tranquilidade para parar e analisar a luz da palavra. Então, fica mais cômodo eu entregar essa minha decisão a alguém que eu confio, alguém um pouco mais experiente, né? E a pessoa me deu a dizer, olha, você tem que fazer, acho que é isso. As pessoas parecem que têm essa necessidade de ter alguém para perguntar, para que a pessoa possa ter mais segurança para tomar decisões. Na realidade, falta de maturidade, de conhecimento, né? Só isso. Muito boa a sua palavra, muito oportuna. Por isso que nós cremos por isso que ele está dando aqui um conjunto de dons. E nós vamos falar agora sobre evangelista, pastores e mestres, e como essas coisas acontecem. Você tem razão, eu vou falar daqui a pouco sobre o mestre. O mestre é aquele que se debruça sobre assuntos mais complicados para esclarecer e facilitar o nosso entendimento. O pastor é aquele que vai ministrar na nossa alma de acordo com as nossas necessidades, entre elas as nossas dúvidas também. Então, por isso que ele apresenta aqui 5 dons de liderança que é um certo até colegiado, que vão suprir uma necessidade da igreja. É maravilhosa a provisão de Deus nessa condição de oferecer para a gente um grupo de liderança que tenham esses dons, para que eles possam trabalhar com a gente essas coisas. De fato, você pega determinados assuntos que são complicadíssimos, são complicados para os mestres, os pastores, enfim. Mas tem gente que se dedica muito tempo para estudar a palavra de Deus, enquanto outros nem tanto.
E isso é muito importante, a gente reconhecer o valor destas pessoas para nos ajudar nesses assuntos mais complicados, mais difíceis. Você tem plena razão em falar isso, viu, Jader? Que realmente para nós não nos sentirmos sozinhos e por conta própria, mas que a gente tenha um amparo dentro da estrutura da igreja. Deus providenciou esses recursos para nós e nós devemos olhar para essas pessoas como recursos de Deus para a nossa vida. Bem lembrado, brigadão. Irmãos, eu vou avançar um pouco aqui na aula. Vamos falar agora sobre os profetas, tá bom? Sobre os profetas, não, sobre os evangelistas. O evangelista, nós conhecemos um pouco mais sobre a tarefa do evangelista, né? O evangelista, ele tem uma posição mais itinerante, né? O evangelista, ele é mais um pregador itinerante. E antigamente a gente tinha mais isso. O pessoal mais antigo lembra que a gente fazia campanhas evangelísticas. Você convidava a gente da comunidade para ouvir um pregador que vinha de fora. Isso a gente já não vê com tanta frequência hoje. Eu me lembro de eu, criancinha, ser levado até o Pacaembu, porque o Billy Graham ia se apresentar lá numa campanha evangelística que ele fez lá. Isso faz no trocentos e tralalá, né? Nem vou dizer direito a data. Mas, e na igreja também, convidava-se um evangelista e os membros traziam pessoas de fora. Então, o evangelista, ele é aquele cara que é separado para pregar o evangelho. Você conversa com o evangelista sobre qualquer assunto, você termina falando da cruz e de Jesus Cristo. Você pode escolher o assunto mais variado que for, o descrente, e o evangelista carreia qualquer assunto. Por quê? Porque ele tem esse chamado, um foco muito forte na evangelização das pessoas. E algumas pessoas são separadas para isso. Contudo, a palavra de Deus, Jesus disse assim, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, o evangelho é um dever de todo cristão. E nós devemos estar praticando isso aqui também. Mas o evangelista é alguém que pratica isso com um foco muito maior. Ele está disposto a sair e onde ele encontra uma pessoa que ele pode pregar do evangelho, ele vai correr até aquela pessoa. Sobre o evangelista, ao invés de eu ficar falando sobre ele, eu pus alguns textos aqui. Os textos vão falar por si, tá certo? O primeiro texto que eu pus assim, como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, às vezes a gente também deixa para o pregador, mas o nosso testemunho pessoal, como disse o texto que Jesus mandou todo mundo ir pregar o evangelho a toda criatura, aqui alguém tem que pregar, seja uma pregação individualista, ou seja, uma pregação coletiva, mas eu creio que nós devemos ter em mente isso. Nós temos que pregar o evangelho com regularidade. Particularmente, eu acho que a gente precisa focar nisso e tem pessoas que têm esse dom e que a gente reconhece e a gente deve valorizar e dar oportunidade para elas. E o culto é uma oportunidade dessas que a gente deve aproveitar bastante também. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, o fim virá depois que o evangelho for divulgado, pregado em todo o mundo, tá certo? Então, nós temos um desafio a gente chama missões, né? Mas Deus também tem tirado pessoas, inclusive do nosso meio,
para ir pregar o evangelho em outras localidades. Mas o fim está vinculado a essa propagação generalizada pelo mundo do evangelho do reino, tá certo? Contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Veja como Paulo tem essa postura, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Me foi imposta essa necessidade. Paulo tem essa demanda sobre ele. Interessante, Paulo é apóstolo, mas aqui ele está falando de pregar o evangelho. Lembra que eu disse que existe, às vezes, uma sobreposição na nossa atividade? E pregar o evangelho, ele é apóstolo, mas, acima de tudo, ele é um evangelista. E assim eram com os evangelistas, eles faziam outras coisas também, e Paulo sente isso. Nós devemos pensar, se a gente não pensa assim como Paulo, a gente, muitas vezes, eu penso isso, eu meço por mim, que, assim, a gente, satisfação com a vida cristã devia ser equilibrada com essa necessidade de pregar o evangelho, tá certo? Acho que isso devia estar mais presente na nossa vida cristã, tá bom? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O evangelho, amados, ele não é de origem humana. Presta atenção no seguinte, o pecador, ele está ali escravo do pecado e vive no pecado. E, de alguma forma, a graça de Deus, ele atinge esse pecador, e o evangelho é a seta que Deus usa para botar no coração dele, né? Então, ele está lá escravo do pecado, meio que Deus, assim, abre uma clareira, assim, do senhorio do pecado na vida dele, para ele poder ouvir o evangelho. O evangelho vem como uma seta. Lá nós vamos estudar em Efésios 6, fala sobre as setas inflamadas do maligno. E aqui são as setas inflamadas do evangelho, tá certo? Que deve ser lançados, tá certo? Ele não é de origem humana, não é criação humana. Teve uma época na minha vida que eu me dediquei a falar assim, não, como é que eu faço para cercar todos os possíveis argumentos contra o evangelho? Eu andei pesquisando, eu queria procurar uma pregação, uma mensagem tal, que eu demolisse os meus ouvintes dos argumentos deles, removesse os argumentos deles. Contudo, o que a palavra que Paulo diz aqui não é de origem humana, não é o que eu estou falando. Se Deus vai tocar no coração dele, é Deus que vai tocar. Isso é muito importante para nós, é muito importante que a gente tenha em mente que quando você fala o evangelho, ele pode ser aparentemente até sem sentido ou sem muita elaboração, mas não é o que você está falando. Ele não é de origem humana. Se o evangelho alcançar o coração do descrente, isso existem exemplos afora aí de muita coisa maluca, de muita gente que se converte da mesma maneira, de maneira que a gente não tem controle sobre ela. Eu já falei para vocês de um cara que estudava comigo no seminário, ele era um judeu que se converteu. Como ele era ateu, ele era comunista e ele era homossexual. E um dia, andando no metrô, o metrô parou na estação, ele viu as seguintes palavras, amai o vosso inimigo como a si mesmo. E ele quis saber quem foi que tinha dito aquilo, ele saiu perguntando, e alguém falou, olha, isso é uma coisa que está na Bíblia, vai lá naquela igreja e pergunta lá para o pastor. Ele foi lá na igreja perguntar para o pastor, e, resumindo a história, ele se converteu e se tornou um evangelista. E ele ia lá em Israel, ele estudava na Inglaterra, morava na Inglaterra, ele ia em Israel para evangelizar o povo dele. Um dia, ele voltou, uma das férias, ele voltou todo arrebentado para casa com a perna engessada, porque ele foi para os Estados Unidos, numa universidade lá, e pregar o evangelho para judeus
e os caras espancaram ele de tal monta que o cara voltou todo arrebentado. Quem que pregou o evangelho para ele? Uma palavra escrita na parede da estação do metrô. É Deus que toca o coração dos homens. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ninguém tem autoridade para mudar o conteúdo do evangelho, da salvação na cruz por Jesus Cristo. Ninguém pode fazer isso. A gente tem que ficar de olho e nos policiarmos sobre isso. Depois que Paulo teve essa visão, a visão da Macedônia, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Olha, Deus manda todo mundo pregar o evangelho, Deus tem os evangelistas, Deus coloca pessoas na nossa frente. E Paulo está indo para Bitínia aqui, e no meio do caminho ele tem uma visão. E ele vai para Macedônia, e lá ele funda igrejas, e lá ele funda Filipos, e lá ele funda Tessalônica, Corinto, e tentou em Atenas, que não funcionou. Enfim, Deus está envolvido nessa missão da pregação do evangelho. E nós, assim como Paulo teve essa condição, veja bem, ele para Bitínia ou a Macedônia, as duas coisas eram palavra de Deus. Nas duas coisas ele estaria fazendo a vontade de Deus, mas Deus fechou a porta da Bitínia para ele, abriu para outros, mas para ele fechou e mandou ele para fazer a obra lá na Macedônia. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está fazendo um discurso aqui, acho que aqui é para Agripa, em Atos 20, e ele fala assim, olha, eu quero completar, eu quero terminar a corrida. E ele fala, Jesus me confiou, Jesus me achou digno de confiança para dar esse recado, que é o evangelho, testemunhar desse evangelho. Então, você veja aqui a seriedade com que Paulo trata e a responsabilidade. Jesus me confiou, eu não vou renegar essa confiança. A eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Veja, os profetas pregaram, prenunciaram a vinda do Messias, aí esses que estão lá agora com esse mistério estão pregando o evangelho, chegaram até os ouvintes de Pedro, e ele fala, até os anjos anseiam observar. Como é que acontece isso, de você ir pregar o evangelho alcançar um coração, e aquela pessoa se converter e mudar de vida, e se tornar um discípulo de Jesus? Os anjos, que são ministradores, teoricamente, os anjos deveriam nos pregar o evangelho, não é mesmo? O nosso anjo da guarda, enfim. Mas não, esse mistério, ele foi confiado a homens, esses homens pregam, alguém pregou o evangelho para você, alguém pregou o evangelho para mim, e isso os anjos queriam ver. Como é que esses caras conseguem fazer isso? E é isso que está em andamento. Ok, vou dar um tempo aqui de novo, vou ouvir vocês mais um pouquinho. Se alguém quiser falar, abra o seu microfone aí e manifeste-se, por favor. Oi, Girval? Eu? No atual contexto da igreja, evangelista, eu posso colocar aí entre parênteses, missionários? Então, eu falei, o evangelista
o ministério dele é maior do que a fronteira da igreja, né? Ele expande, certo? E você tem, por exemplo, Paulo, ele era apóstolo, mas ele era evangelista como principal foco dele, né? Então, às vezes, a gente ser muito precioso na definição do termo, eu acho que o evangelista, ele não tem fronteiras. Como eu disse, qualquer pessoa começa com qualquer assunto e a conversa termina em Jesus Cristo. É esse o evangelista, né? Então, nós temos evangelistas, eles crescem, eles vão para fora, mas, ao mesmo tempo, é um dom dado para o Espírito. Nós temos que reconhecer que nem todos nós temos o mesmo fervor, a mesma dedicação em servir, né? Então, tá certo, quem tem o dom, tem o dom. E chega uma hora que o dom extrapola os limites da igreja. E o indivíduo, e com relação aos dons, nós vamos ver para frente que isso é para crescimento, ele não tem que se limitar, né, à circunscrição dele, né? Toda essa questão dos dons, ela é maior do que o cercado da igreja, né? E Deus tem tirado, às vezes Deus tira pessoas do nosso meio, por exemplo, eu tinha uma convicção muito grande de que eu tinha que ministrar no Nordeste, fui lá para o Nordeste, gastei meus anos lá de vida lá também, porque Deus me colocou lá. Deus me tirou da minha igreja e me mandou para lá. E eu acabei nem voltando mais para a igreja, depois de lá eu fui para Campinas, só depois de Campinas que eu voltei para a nossa igreja. Nós temos outras pessoas, tem o Tony, a Isabel, que para mim são pessoas que têm o dom de evangelização, e eles mudaram para Cotia, e o dom é tão ardente que, como eles começaram lá, eles abriram a porta, eles moravam no térreo de um conjunto popular, eles deixavam a porta da sala aberta, porque todo mundo que ia subir, eles moravam no térreo, passava na porta da casa deles. Eles começaram a pregar o evangelho, e dali surgiu um grupo, e aquele grupo ficou dentro do apartamento deles. Teve uma época lá que tinha 30 crianças no quarto deles. Era entupido de gente aquele negócio. A gente achou que o nosso dever era facilitar alugando um lugar para eles. E aí foi que a gente alugou aquele primeiro imóvel lá, onde a congregação lá de Cotia começou a se reunir. Mas é essa a essência do Tony e da Isabel. Eles são mais evangelistas do que eu, eles pregam mais do que eu. Eu tenho esse dever, eles têm esse dom, que é uma coisa muito mais forte neles, e a gente tem que encarar, e a gente tem que valorizar, e a gente tem que viabilizar. Então, quando você viabiliza o ministério do outro, você está viabilizando o reino de Deus, né? Acho que a gente tem que ter isso em mente. Mais alguém? Senão eu vou atropelar aqui, tá certo? Para a gente não atrasar. Pastores e mestres. Bom, pastores e mestres, a gente conhece mais, está mais perto da nossa realidade, mas também são dons. O mestre, eles focam no ensino das escrituras. Eles se debruçam muito mais tempo sobre as escrituras. Eles procuram esclarecer conceitos difíceis. Eles procuram respostas que não estão evidentes e fáceis para nós. É um trabalho mais intelectual, é verdade, mas eu quero dizer que é um trabalho espiritual. Tendo dito isso, hoje eu marquei um texto aqui para vocês, que não vai aparecer na tela, mas eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Pedro 2. Ele compara os profetas, ele fala dos profetas e depois dos mestres, como que se os mestres fossem praticamente uma sequência aí dos profetas. Ele intercala essas duas. Ele fala assim, 2 Pedro 2:1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ô, Gival, só para avisar, a projeção aí não saiu. Não tem projeção. Ah, Eu tá. falei, eu estou indo no texto, tá? Obrigado. Achei que fosse projetado. Valeu.
Tá vendo? Foi só para testar, ver se o home estava funcionando. Então, 2 Pedro 2. Então, no passado surgiram falsos mestres no meio do povo. Como também surgiram entre vocês surgiram falsos profetas no meio do povo. Como surgirão entre vocês falsos mestres? Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, eu queria dizer para vocês que o mestre tem essa coisa, ele fala aqui de que esses falsos mestres são introduzidos secretamente, e que essa posição de ser secreta dos mestres, lá no livro de Judas, ele fala que são como pedras submersas. Você olha o mar assim por cima, só vê água, mas por debaixo existem rochas que, se o navio bater, afunda. E aqui ele fala que se introduzirão secretamente. Então, daí a necessidade de se estudar as Escrituras, daí a necessidade de ter mestres orientados pelo Espírito Santo para nos ajudar a entender melhor a Bíblia e a mensagem do Senhor, tá certo? Mas isso é já em cima do texto que nós temos, tá certo? E eles têm a facilidade de expor essas coisas mais complicadas, que, de novo, é mais uma ferramenta para a igreja, certo? A igreja precisa desse tipo de gente para nos ajudar. Nem todos nós conseguimos pesquisar o grego, o hebraico, teólogos com posições diferentes, mas tem gente que se dedica a isso, e a gente tem que reconhecer isso. Depois tem os pastores. Os pastores se dedicam mais à cura de almas, ao ensino, à exortação, ao apoio, à consolação e ao pastoreio. Se o mestre é mais intelectual, o pastor ele é mais coração, é mais emoção, é mais empatia. O pastor é aquele cara que vai visitar você na tua casa, que chora com você, que torce por você, que te puxa a orelha, né? São dons espirituais. E nós precisamos desses dons espirituais. Eu peguei a palavra apacentar, né, que é uma linguagem pastoril que está lá na Bíblia, para a gente reunir algumas coisas na Bíblia que estão atrás do apacentar. O pastor apacenta. O que é apacentar? É proteger, é alimentar a ovelha, é saciar a ovelha, é prover refrigério, é curar, é disciplinar, é restaurar, é buscar a perdida. Tudo isso está atrás. E eu não coloquei ainda que Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e me seguem, né? Então, em Pedro também, ele fala em 1 Pedro 5, que quando o Supremo Pastor se manifestar, então Jesus é o Supremo Pastor, e os pastores são subpastores, assim dizendo, porque eles estão subordinados e amando de Jesus. Então, você tem essa figura dos pastores também. Você veja que ele faz exortação, ele faz apoio, ele faz consolação. Isso é só o pastor que faz? Não. Está na mensagem do pregador, do evangelista, está na mensagem do profeta, está na mensagem do apóstolo. Então, eu acho que a gente conhece mais mestres e pastores por causa das funções mais de ofícios, né, do que de dons. Mas existe o pastor e existe o pastor dom e o pastor ofício, tá certo?
o pastor também, ele não possui todos os dons. Não, o pastor não possui todos os dons. E às vezes a gente fica frustrado com o pastor que ele não está atendendo a nossa demanda. Mas, por isso que tem que ter um corpo de liderança, e muita gente, além da liderança, com dons, todos têm dons. Mas, às vezes, a gente fica frustrado. E tem, às vezes, gente que não se submete também ao pastoreio, né? Isso dói muito, e o pastor sofre muito com quem é rebelde, né? Salmo 23, o Salmo 23, ele fala a gente fala que é o Salmo do Bom Pastor, eu acho que é o Salmo da ovelha feliz, né? Porque é a ovelhinha sentada lá na sombra de uma árvore, o pastor está lá do lado dela, e Davi reconhece isso, né? O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Ele, Davi, é essa ovelha. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele me coloca num lugar lindo, uma paisagem maravilhosa, e me faz descansar. E me conduz às águas tranquilas. Quando eu estou com sede, ele passa comigo pelo riacho e eu me alimento. Ele restaura o meu vigor. E aí ele continua o salmo da ovelha feliz. Há uma ovelha plenamente satisfeita. E o pastor tem isso. Às vezes o pastor não tem todos os dons, e o pastor não consegue agradar igualmente a todos. Mas ele é uma pessoa com dom de Deus. Imagina, você tem aí, nós temos aí na igreja uma pessoa que é um paraguaio, que veio lá do país dele para servir a Igreja de Cristo e acabou aterrissando na nossa igreja. É provisão de Deus para nós. Ele se esforçou, se dedicou, passou dificuldades para se sustentar, para poder estudar, para se capacitar, porque Deus o chamou. Olha que doideira. E Deus coloca ele na nossa comunidade. O mínimo que nós podemos ter é respeito por ele e agradecer a Deus, porque isso é provisão de Deus para nós. Então, Salmo 23. Pedro, lembra de Pedro, lá em João 21? Jesus falou para Pedro depois da ressurreição: Pedro, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. 3 vezes, apacente as minhas ovelhas, tá certo? Então, faz parte, Deus é o supremo pastor. No Antigo Testamento, Deus se posiciona como pastor. E Jesus é o nosso pastor no Novo Testamento, tá certo? Então, o pastor não possui todos os dons. E eu queria ler também um trecho que não está aí, que em Hebreus 13. Hebreus 13, a gente lê, o autor de Hebreus está falando sobre a ovelha, o tratamento que a ovelha deve dispensar ao pastor. Hebreus 13, 17 fala assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a questão da relação pastor-ovelha tem essa questão de que a Bíblia fala: submeta-se, obedeça, não seja um peso. O mínimo que a gente deve demonstrar pelos nossos líderes é isso, é acatar como sendo uma provisão de Deus para a nossa vida, certo? Enfim,
concluindo sobre esses dons da liderança, eu já passo a palavra mais um minutinho. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, a palavra para os crentes da comunidade, todos nos considerem servos de Cristo, servos, serventes, e encarregados dos mistérios de Deus, que nós estamos estudando na Carta dos Efésios. É um dever de todos, essa é a posição da ovelha. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Eles vão ser cobrados disso. Eles precisam e têm que ser fiéis a Deus. Então, esse é o grande desafio. Você recebe um dom, todos têm dom, é que todos ajam com responsabilidade. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E o caminho mais excelente que ele passa a mostrar é o amor, tá certo? Então, ele fala aqui, busquem com dedicação os melhores dons. E aqui é um negócio muito difícil, porque ele fala que todos têm dons, e os dons são dados por Deus, através do Espírito Santo, dentro da sabedoria e soberania dele. Então, eu posso buscar um dom e não receber? Posso. Os melhores dons, o que existe dom melhor do que outro? Eu não sei se existe dom melhor um do que o outro, mas existem dons mais necessários em dada situação. Em cada situação, existem dons mais necessários. Se você está implantando uma igreja, o que você precisa é de alguém com dom de evangelização. Se você tem uma igreja de crentes novos, mas que não conhece nada de Bíblia, o que você precisa mais é um dom de mestre, um dom de pastoreio, né? E, enfim, você deve saber que em cada situação existem dons que são mais necessários. E também eles não são estáticos. Se as situações mudam, eu acredito que os dons também vão passando por mutações. E sempre o Senhor vai prover um conjunto de dons necessários, se assim a gente estiver dispostos a buscá-lo, tá certo? Agora, falando do amor como dom maior, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Mas o amor não, né? Então, profecia desaparece, a língua cessa, conhecimento passa, o dom continua. Então, não adianta você ter um dom e não adianta você se ensoberbecer porque você tem determinado dom que seja mais visível, se você não tiver amor. O amor, ele está permeando toda a utilização dos dons. Os dons são para a edificação da igreja, mas o amor é presente. Não existe um cristão que não tenha capacidade de amar. Ele recebeu primeiro o amor de Deus, e por isso deriva do amor de Deus o amor que ele deve dar, tá certo? A igreja de Éfeso, ela falhou justamente aí, ó. Quando você vai lá no Apocalipse 2, que ele fala da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, que recebeu essa carta maravilhosa de Efésios, que nós estamos estudando, ela falhou no amor. No capítulo 2, falando da igreja de Éfeso, o apóstolo João, né? O apóstolo João fala para a igreja, manda o seguinte recado, é Jesus falando, não se esqueça que